Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao APETcast. Esse é o podcast da APET, Associação dos Profissionais de Tecnologia de São José do Rio Preto e região. Esse é um programa muito especial. Aliás, esse podcast é muito especial porque ele faz parte das comemorações de 20 anos da APET, que esse ano, 2023, completa 20 anos. É muito especial para a gente. Nós vamos receber aqui vários convidados. Se você está chegando por aqui hoje, eu vou te convidar para passar pela nossa playlist e conferir todos os episódios. Se você é do universo da tecnologia, você vai achar incrível, e se você não é, você também vai gostar, porque são empreendedores, empresários, CEOs, que trazem aqui para a mesa assuntos que são realmente muito ricos, e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Eu vou apresentar os nossos convidados aqui, mas antes eu vou apresentar os nossos patrocinadores desse episódio. A Sinal BR Telecom, que é uma empresa com mais de 2.500 quilômetros de backbone de fibra ótica. A rede da Sinal BR Telecom interliga cidades e diversos transportes com operadoras. Com 13 anos de história, atende cerca de 210 cidades e possui quase 1 milhão de pessoas conectadas através dessa rede. Estamos falando da cobertura de qualidade para todo o Noroeste paulista. Atendemos exclusivamente empresas e provedores de internet no mercado B2B e fornecemos soluções na medida do seu negócio através de link de internet dedicado, interligações LAN-to-LAN e VPN, telefonia SIP, PABX virtual, Wi-Fi e soluções de data center. Outro patrocinador do nosso programa de hoje é a Tax Guide, que oferece uma gestão fiscal estratégica orientada por dados reais, realizando uma análise detalhada das suas declarações fiscais, identificando inconsistências e fornecendo soluções personalizadas, contábeis e jurídicas. Além disso, eles oferecem o apoio necessário para que você esteja sempre em conformidade com as suas obrigações fiscais. Simplifique o complexo sistema tributário e tome decisões informadas e estratégicas para o seu negócio e com tecnologia. Descubra o poder dos dados na gestão fiscal da sua empresa. Se você quiser saber mais sobre a Tax Guide, você pode visitar o Instagram, está aparecendo aí para você, ou você pode falar direto com o Hugo no WhatsApp 17 981447400. Olha, quando a gente é convidado para ser host de um podcast, a gente se prepara muito, né? No meu caso, eu me preparei duplamente. Primeiro porque eu estava ficando sem voz e eu fiquei com medo de não fazer o programa. E para mim era muito importante fazer esse programa porque eu vou ter a oportunidade de falar e conversar com duas pessoas que eu admiro muito pessoalmente. São dois profissionais muito diferentes, em estilo de vida, de gestão, e por isso é ainda mais rico esse bate-papo. Então eu vou apresentar a vocês um pouco do meu ponto de vista, pode ser? Claro. Vou aproveitar um pouco da história e vou falar o que eu acho também. Nosso primeiro convidado é o Gerson Pedrinho. O Gerson é aquele profissional, gente, que ele já passou por todas as fases da tecnologia. Acho que ele já passou por todas as fases também de gestão de uma empresa. Ele é matemático de formação pelo Unesp, atua desde 94 na APP Sistemas, com um software voltado para hotelaria, e na Mercatos, que é uma spin-off que atua no mercado de atacadista de hortifruti granjeiros. Essa eu treinei para não travar a língua. Em 2021, ele passou por um investimento da gigante de tecnologia de pagamentos, a Stone, e hoje é também vice-presidente da APET. Eu ouvi já o Gerson comentar em uma gravação que ele começou a trabalhar com tecnologia antes de ter o curso de tecnologia na universidade aqui em São José do Rio Preto, né? Os computadores ainda estavam em desenvolvimento. E toda vez que a gente conversa, eu me surpreendo com alguma história, com alguma informação que o Gerson traz, porque ele fala que ele é obcecado por coisas que funcionam. Eu acho que isso é reflexo um pouco do atleta que você é. Ele fala que ele é um atleta amador, meio, como que você fala? Com desempenho pífio. Com desempenho pífio. Mas é um atleta, né? E é próprio do atleta, está sempre buscando melhorar habilidades, as suas competências. Então, acho que é por isso que você tem esse perfil. Muito obrigada, viu, Gerson? É um prazer mesmo conversar contigo hoje. Prazer estar aqui. Bom, vou apresentar agora o Marcelo. O Marcelo, eu já conhecia do mercado, e aí tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. É realmente uma convivência muito rica. E o Marcelo, ele fala uma frase que, para mim, resume a trajetória dele, que é: você quer me incomodar? Então me fala que é impossível. Eu acho que isso resume muito do que você fez e do que você faz até hoje, né? Eu acho que eu não tenho nem inglês para falar todo o currículo do Marcelo. Ele é formado pela Harvard Business School, graduado em administração pela Universidade Católica de Brasília, possui MBA em administração pela Universidade de Pittsburgh e estudou ciências da computação. Agora eu vou pedir tua ajuda. Gannon University da Pensilvânia, falei certo? Correto. Então tá joia. Além de CEO da Shift, atualmente ele é diretor institucional da Liz Brasil,
Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Sistemas de Informação Laboratorial. Presidente da APET, Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação, além de ser membro do Conselho do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto. O Marcelo, ele tem duas grandes paixões, a tecnologia e a arte, tô certa? Correto. Eu fiquei encantado o dia que eu descobri que você tocava piano, achei isso o máximo, e eu acho, assim, como eu falei do Gerson, né, da questão do como o atleta influencia na vida dele, eu acho que isso também influencia muito, porque a arte ela é uma das expressões mais lindas do ser humano, né? E a tecnologia, às vezes, ela nos ajuda a expressar essa arte, né? Então, eu acho que isso também influencia no teu dia a dia, tô certo? Sem dúvida nenhuma, e todo tipo de arte, né? Não só música. Gente, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. E a gente está aqui para falar sobre planejamento estratégico. Na verdade, a gente escuta falar muito sobre isso, a gente estuda muito sobre isso, sobre posicionamento estratégico, na verdade, né? Só que, quando a gente vai para a prática, eu costumo brincar que, na prática, a teoria é outra, né? Então, vou aproveitar vocês para a gente contextualizar o que é isso. Na teoria, a gente tem muitas definições sobre posicionamento estratégico, né? Então, a gente tem Porter, por exemplo, que fala sobre a questão da intimidade com o cliente, sobre a eficiência operacional, sobre a excelência em produtos. E aqui nós temos duas empresas, ambas de tecnologia, mas com posicionamentos muito diferentes. Vou pedir para o Gerson explicar um pouquinho mais sobre esse pilar da eficiência operacional e contextualizar isso dentro da tua rotina, dentro do teu dia a dia, dentro do contexto da sua empresa. Então, a gente já passou por várias fases, né? E fases de experimentação de todo tipo. Então, hoje a gente está realmente buscando a eficiência, a excelência operacional, as pessoas chamam às vezes de forma um pouco diferente, tá? Que é o quê? Você tem que saber o mercado que você atua, você tem que definir o mercado que você atua, o cliente que você atua e a forma que você atua. Então, quando você fala de eficiência operacional, o que você pensa? Você pensa em escala. Então, é uma coisa que você tem que ter os processos muito azeitados dentro da empresa, os processos com muita melhoria contínua, os processos de forma organizados e sempre buscando atingir uma quantidade maior de clientes com o mesmo esforço, né? Então, assim, eu brinco que na empresa a gente tem poucos departamentos da minha empresa não são esteiras. Esteiras é um negócio que você coloca no começo e sai no final, mas ela tem uma capacidade de executar o trabalho que não é influenciada pela quantidade de clientes. Então, por exemplo, a gente tem a esteira de implantação. A esteira de implantação a gente conta com, se não me engano, 12 colaboradores hoje. E ela tem capacidade de startar, tem capacidade de colocar para rodar uma quantidade de clientes por mês, que tem condição de fazer o onboarding, né? Fazer a implantação. E uma vez que esses clientes estão dentro da empresa, essa esteira ela continua com 11 pessoas, então eu vou aumentando a quantidade de clientes, sem precisar aumentar essa equipe aí, que eu vou ganhando escala, tá? Então... Esse é o sonho de consumo de um monte de gente, né? Então, mas, na verdade o que você não pode ter? Você não pode ser, popularmente falando, tatu e cobra ao mesmo tempo, né? Você tem que escolher. Porque hoje a gente tem um produto que a gente considera um dos mais promissores, já é uma realidade no país, a gente tem condição de atuar fora muito brevemente, tá? Mas a gente sabe que se a gente for atuar com algum mercado que não seja com eficiência operacional, excelência operacional e sim com intimidade com o cliente, a gente tem que, no mínimo, criar uma outra unidade de negócio ou até uma outra empresa, porque é difícil a empresa conviver com esses dois mundos. Sim. Por exemplo, hoje nós temos a PP Sistemas e a Mercatus, né? A Mercatus ela é uma spin-off, porque antes ficava tudo dentro da mesma empresa. Era impossível fazer um planejamento estratégico. Lógico. Porque o mercado é uma coisa, outra completamente diferente. São planejamentos completamente diferentes, né? Isso, então virou essa spin-off, então saiu, agora ela tem o planejamento, ela tem um resultado muito melhor do que tinha. Vida própria, né? Você tem um outro problema quando você tem dois negócios, um encobre a ineficiência do outro quando acontece, tá? Então isso é uma coisa muito séria. Então isso já foi uma melhoria, tá? E depois que nós ficamos com a hotelaria, a gente precisou também
falar não para algumas coisas, né? Falar não para algum processo que pedia muita intimidade com o cliente. Não que a gente não possa atuar no futuro, mas se atuar ele tem que ser de uma forma muito controlada, muito planejada, porque não é a mesma empresa. É outra empresa, ou no mínimo uma unidade de negócio totalmente diferente. Tá? Você comentou, você tem que resolver se você tatua ou cobra, né? Tomar decisão. É uma decisão quando você escolhe ir para a eficiência operacional de fato, ou acontece? Porque, via de regra, a gente está no mercado, você vê um empreendedor, um empresário, ele vai fazendo as coisas meio por intuição. Às vezes ele nem se dá conta do que realmente está acontecendo ali. Foi uma decisão ou isso aconteceu? Foi um aprendizado pela dor, né? Não foi pelo amor. Então a gente vai tentando. Eu lembro que alguns anos atrás a gente pensou num planejamento estratégico que falava assim, nossa, a estratégia para o cliente que a gente chama bronze, prata e ouro. E a gente tentou fazer um planejamento estratégico desse tipo. Óbvio que não funcionou, né? Não tem como você ter uma empresa... Você gera dúvida até no teu colaborador. Assim, pô, quer dizer que tem um cliente que tem um tratamento, o outro tem outro e o outro tem outro. Tá, e como é que eu trato? Que hora que eu trato? Para esse aqui eu tenho atendimento online, para esse aqui eu tenho atendimento só para mim. É difícil de você operacionalizar, tá? Assim, eu acho que você tem que especializar, ficar bom, conhecer bastante, depois você sai da casinha, entendeu? Você organiza a casa, fique bom, porque você tentar fazer coisas ao mesmo tempo, muitas coisas, realmente é bem complicado. É muito pratinho, né? Eu brinco assim, eu acho que ele tem que falar uns 7 nãos para cada 3 sims, assim, sabe? Porque é uma média boa. Oportunidades, assim, que parecem promissoras e na verdade são armadilhas, elas têm aos montes, tá? Na verdade, depois a gente pode falar mais sobre isso, é mais difícil falar não do que falar sim, né? Nós aprendemos. Tem que aprender, né? Com jeitinho. Com jeitinho. Bom, a gente falou um pouco aqui sobre o pilar da eficiência operacional. Agora a gente vai falar um pouco sobre a intimidade com o cliente. E aí me é muito curioso falar sobre isso com a Shift, porque a gente está falando de uma empresa que, me corrija se eu estiver errado, vocês são responsáveis hoje por 20% dos resultados laboratoriais de todo o país. Exatamente. A líder é a líder do mercado. Exatamente. E aí como é que você fala de eficiência, de intimidade com o cliente com a líder do mercado? É possível? Você me explica um pouco do que é intimidade com o cliente e como é que isso é possível? Então, aquela história, né? É importante esse posicionamento para você, porque muitas vezes você fala assim, eu trabalho, como por exemplo o Gerson muito bem colocou, qual que é o meu nicho, qual que é o meu mercado. O fato de ele trabalhar com hotéis e eu trabalhar com medicina diagnóstica, isso não define o mercado ainda, né? Você tem que, dentro desse mercado, qual que é o tipo de cliente que eu vou atender. Nossa, incrível isso, Marcelo. Esse é o primeiro posicionamento. A hora que você conversa, principalmente para quem está começando, está startup, está começando sua empresa, esse detalhe faz toda a diferença. Você acha que você escolheu isso aqui, você já... Não, é só uma pontinha do iceberg. Uma pontinha, e aí você começa a se posicionar através das atividades que você vai fazer. Então, muito bem explicado pelo Gerson, a intimidade, a eficiência operacional, ela busca escala, né? Aonde você vai automatizar todos os processos, o que a gente chama em CS, né? O tratamento tech touch, né? Com o cliente. Tudo tem que ser tecnológico, porque se você escalar o custo em função do crescimento da receita, você está fadado ao insucesso, porque você não vai conseguir ter intimidade com o cliente. Isso não quer... Às vezes as pessoas confundem um pouco essas 3 categorias, achando que falam assim, bom, então o cara que faz eficiência operacional não é excelente no produto dele? Uma coisa não exclui a outra, Uma coisa não é excludente a outra. Evidentemente que ele tem que ter uma certa intimidade com o cliente, com o mercado dele, uma certa qualidade que ele vai definir, e depois a gente fala dos processos decisórios dentro da empresa, porque a partir do momento que você se posiciona, fica mais fácil para todo mundo. E a Shift, né, ao longo da sua trajetória, ela se posicionou, por uma série de motivos. E aí você fez a pergunta, né, que eu vou responder junto com ele, foi uma decisão ou não? No começo, como todo empreendedor, é aquela história, as oportunidades vão aparecendo, é uma questão de sobrevivência, você tem que ir fazendo. Quase um teste AB, né, Marcelo? Testa, não dá certo, vai para lá. E à medida que as coisas vão acontecendo, você vai se posicionando. E a Shift, ela se posicionou nessa intimidade com o mercado e cliente dentro de um subnicho da área de medicina diagnóstica.
Na ocasião, nós fazíamos só laboratório clínico. Hoje em dia, a gente expandiu para a medicina diagnóstica como um todo, indo para a área de anatomia patológica e imagem. Mas, quando começamos, e é o nosso grande carro-chefe, né, 20% dos exames laboratoriais do país, realmente era só laboratório. E a gente foi se posicionando num determinado subnicho, que eram os laboratórios de qualidade no Brasil, de maior qualidade, de posicionamento estratégico. E o cara que tem um posicionamento estratégico diferenciado no mercado, ele quer algo diferente. Ele não quer o mais do mesmo. Então, quando nós começamos a trabalhar com laboratórios, nós fomos, né, num primeiro momento, o fato de a gente se aproximar da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, isso também foi um dos fatos que atraiu alguns determinados tipos de laboratório, e a gente viu o posicionamento estratégico deles. E aí houve um momento do movimento de qualidade no Brasil, desencadeado aí por um episódio, na época que começaram as ISOs, por conta do Inmetro, que fazia fiscalizações nos supermercados e assim por diante, começaram a fazer nos laboratórios. Não tinha. Não tinha. Né? Essa é uma outra história bastante grande, mas... E aí os laboratórios falaram assim, como eu me diferencio mostrando que eu sou diferente? Né? Aliás, o posicionamento estratégico, né, segundo Porter, fala da questão da diferenciação. O que me diferencia? Né? Então, eu quero algo personalizado. Isso não quer dizer que o software vai ser 100% personalizado para todos os clientes, mas o serviço, como você atende ele. E aí você se posiciona como intimidade do cliente. Tanto é que a Shift tem 20% do mercado, 3% do número de volumes de laboratórios no país, mais 42% dos laboratórios acreditados nos programas internacionais. Então, percebe? Uhum. Então, a gente sai de volume para posicionamento para qualidade. E isso fez a gente realmente aprender a falar não, porque lá no passado, evidentemente, você tem um posicionamento na empresa, você faz um marketing, você encontra um cliente que quer eficiência, ele quer preço. E ele, às vezes, acaba comprando o teu produto. E se você não se vende, e se você não se posiciona, você frustra ele e frustra você, porque você acha que ele está comprando o que você oferece e ele gostaria de mudar de patamar, mas não. E aí são os nãos que o Gerson falou. Uhum. Gerson e eu, a gente, né, nós somos amigos há muitos anos, né? Eu brinquei outro dia aqui né? Ficou mais com o Marcelo que minha família, quase. Pelo menos nos almoços. E a gente troca muito informações dessa questão, né? De, olha, isso aqui é eficiência. Isso não quer dizer que eu descarto a eficiência na minha empresa. Mas no processo decisório, a gente toma decisões pensando na intimidade do cliente e colocando o cliente em primeiro lugar em todas as situações. Isso não quer dizer que quem trabalha com eficiência operacional não faz isso. Mas é um posicionamento, ou seja, como ele faz entrega melhor, mais barato e mais rápido. Essa é a estratégia do Gerson. Sem dúvida. Perfeito. Como a gente cada vez mais se diferencia. O que a gente agrega de valor? Por exemplo, nós lançamos recentemente uma universidade corporativa que é expandida para o cliente e que a gente não trata só temas da Shift. Não é uma escola corporativa de produto. A gente tem 4 pilares. Um que é só interno, que são os valores da Shift, mas a gente tem, além de produtos, a gente fala de tecnologia e a gente fala de negócios, medicina diagnóstica. Então, a gente, por exemplo, oferta para o nosso cliente webinars sobre, por exemplo, recentemente teve uma mudança importante na regulação de laboratórios, que é a redação nova da RDC, que regula os laboratórios, permitindo que farmácias, inclusive, façam alguns tipos de exames. Nós temos especialistas dentro da nossa empresa, da área de medicina, de biomedicina, que conhecem profundamente e são auditores desses programas da Anvisa ou de qualidade, e que fazem educação para o nosso cliente. Percebe? Então, entregar valor mesmo, diferente. Né? Isso não quer dizer que o Gerson não entregue valor. Pelo contrário, existem clientes que querem exatamente aquilo. Olha, eu quero entrar num site, eu quero fazer um download, eu quero em 2 dias estar no ar ou 3 dias estar no ar, faço um onboarding, quero operar simples, nada complexo. E aí não dá para atender os 2 mundos, tal como o terceiro pilar, que é a excelência de produto. Excelente, vamos falar sobre isso, inclusive, porque então falamos sobre eficiência operacional, falamos sobre intimidade com o cliente, e aí a gente tem esse terceiro, que é excelência de produto, que também você não exclui
escolhendo um ou outro, você também tem que olhar para isso em algum momento ou focar nisso. Você ter um produto excelente é o mínimo, né? É obrigação. É obrigação. Mas a excelência em produto, ela é uma estratégia quase que excludente da eficiência operacional e da intimidade com o cliente. De novo, falamos da nossa amiga da maçã, né? O que acontece? Apple, por exemplo. Pode falar o nome, Marcelo? Pode. Tá bom. Ela tem... Não adianta, sai um telefone novo, as pessoas compram e elas não querem saber o preço. Tá? E é uma empresa que tem uma lucratividade recorde. Na última vez que eu vi os números, ela tinha 9% do mercado de smartphones. Então, o que acontece? Ela não precisa ter um monte para ser altamente lucrativa. Os outros 90 e tantos estão com Android e similares, nem sei se tem alguém que tem alguma relevância. Mas o que acontece? Na verdade, ela tem um posicionamento. E esse posicionamento ele acaba sendo claro, né? Eu estava lendo uma reportagem uma vez da própria... As meninas gostam da bolsa Louis Vuitton, né? Uhum. Não sei se é verdade. Não existe promoção do Louis Vuitton. Não existe. Não existe. Ela custa, sei lá, R$7.000. E ponto. E não vendeu, é da coleção passada. Eles não vão vender por R$2.000. Eu não sei o que eles fazem, acho que eles destroem, alguma coisa eles fazem. Mas a liderança em produto não permite que eles façam isso, eu não combino com eles. E não vai combinar com a Apple. Tudo bem, você tem um modelo um pouquinho que ele tira um pouquinho, mas nada também que vai fazer decisão. Você quer Apple? Você vai comprar Apple, custe o que custar. Você pode até comprar um do 14 para o 13, né, e pagar R$1.000 a menos. Mas você vai comprar. Então, essa é a liderança em produto. Tá? Que também traz desafios, né? Você Todos vê trazem que, desafios. no caso da Apple, o que a gente fica esperando quando vem em setembro? Quem é fã, né, da maçãzinha? Quais são os features novos que vão ter no produto? O que a Câmara vai fazer? Próximo, né? O que a Câmara vai fazer? E aí, como também eles estão lá bem acima, né, de uma série de coisas, fica difícil reinventar muitas vezes. Então, também tem os seus desafios. Houve aí, o ano passado, uma das versões, né, do iPhone que teve que ser tirada da prateleira. Uhum. Para não fazer promoção. Eles retiraram da prateleira, por quê? Porque não tinha features suficientes para atrair. Mesmo assim, houve grande venda. Então, assim, tudo tem seus prós e contras, né? Como várias outras empresas que são eficiência operacional, que são excelência de produto e que precisam dessa questão da versão do produto. Aí o exemplo que ele deu da bolsa, que tem que ter a bolsa daquele ano, da coleção. Daquela enfim. coleção e assim por diante. Então, é mais ou menos. E outros exemplos, né? No caso de tecnologia, nós temos uma Tesla da vida, que se posiciona como e ela tem que investir, né, toda a questão dela em P&D. Então, o investimento em P&D e aí tem os riscos. Por isso que ela tem que ter, por isso que é um produto que normalmente é bem mais caro que os outros. Porque ele tem que ter um markup para poder jogar fora dinheiro, porque muita coisa ele vai investir e não vai dar certo. Eu acho que isso vai em conta do que me ocorreu aqui perguntar, e por favor, vocês dois podem responder. A gente falou de Tesla, a gente falou de Gucci, a gente falou de Apple, são produtos com valores muito caros. Dá para a gente falar de excelência em produto com produtos com ticket médio mais baixo? Sim, lógico. Tudo depende do que você... De que maneira que você vai posicionar, quais são os features que você vai ter e assim por diante. Então, volto a dizer, tenho certeza, e eu conheço, né, a APP e a Mercados, que são empresas que buscam eficiência operacional, mas dentro de um escopo muito bem definido. Isso não quer dizer que aquele escopo sai da qualidade. Na verdade... Qualquer uma das estratégias, ela é bem sucedida se ela for bem executada. Então, quem ganha mais dinheiro? Quem tem intimidade com o cliente, ou eficiência operacional, os dois podem ganhar e os dois podem perder, sabe? Então, de novo, você tem que ter uma estratégia e tem que fazer ajustes pensados, né? Porque, assim, oportunidade de você se dar mal, você tem todo dia. Existe, né? Você tem todo dia, Você tá? falou, vai dar certo, vai dar dinheiro se for bem executada. Qualquer uma delas. Aproveitando essa deixa, então, como é que você alinha isso com a equipe?
pensando no teu posicionamento, falando então sobre eficiência operacional, como é que é fazer o alinhamento disso com a equipe? Porque a gente está falando de ser humano, então é complicado, né? Você acompanhar isso, como que é feito isso dentro da tua rotina e o que você poderia dar como exemplo ou, enfim, boas práticas aí para quem está ouvindo? Bom, primeiro, isso está muito claro para a equipe. Tá? Na verdade, no passado, um colaborador chegou e falou isso numa reunião. Falou, olha, na minha opinião, nós atendemos o mercado tal e nós somos bons no mercado tal. E ele tinha razão. Então, a equipe está bem ciente de como devem ser as coisas. Inclusive, quando eventualmente você dá uma escorregada, eles levantam a mão. Eles mesmos puxam. Levantam a mão, claro. Mas é isso mesmo? Será que não está se perdendo nada? A gente aprendeu bastante, tá? A gente já está... Isso daí está bem claro, mas... Pô, escorrega. Às vezes você identifica que é uma oportunidade, na verdade é uma armadilha e é muito tênue, né? Para você escorregar ali é Mas muito para fácil. chegar nesse alinhamento é o que, Gerson? É comunicação, é cultura? A gente está falando de uma empresa com 20 anos, é isso? É cultura e está falando o tempo todo e está, às vezes... Eu não me lembro se era uma coisa meio de humor, se era uma coisa se era uma coisa mais formal. Mas parece que uma verdade tem que ser falada 7 vezes para entrar na cabeça das pessoas, tá? Ou mais, né? Então a gente tem que falar todo dia. Tem que falar todo dia, também tem que estar preparado, porque as pessoas vão puxar a tua orelha se você fizer errado. E acontece, às vezes a gente escorrega. A gente não escorrega tanto, né, a ponto de ter a ilusão que a gente vai fazer uma estratégia que vai atender os 3 mercados, a gente vai cair nessa armadilha. Mas também pensa... Você tem um cliente que tem excelência operacional, que pede excelência operacional, e você tem um que tem intimidade com o cliente. Mas você tem um intervalo ali que é tênue, entendeu? Você às vezes está na excelência operacional, se você fizer 1 ou 2 features, você já começa a encaminhar um pouquinho para um produto mais elaborado. Isso é tudo, é dia a dia. Isso é dia a dia, tá? Isso é dia a dia, é disciplina. E a gente, é engraçado, né? Você se impõe uma disciplina, você começa a tomar atitudes, você começa a agir de acordo com essa disciplina. E eu falo com o Cláudio, meu sócio, o Rodrigo também, às vezes a gente toma uma ação e parece que ela não dá resultado. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, você fala, pô, mas será que esse negócio vai dar resultado? Aí 1 ano depois, o resultado vem. E aí você vai ver, é daquela ação que você teve disciplina e teve força para manter. Tá? Porque senão você também só fica trocando as estratégias, as ações. No fim você acaba nem sabendo o que deu certo e o que deu errado. Então você tem que ter um caminho firme e tomar muito cuidado para você não sair do Ótimo trilho, ponto. tá? Quando a gente fala de posicionamento as coisas estratégico, demoram para acontecer. Por isso que isso por isso que é chamado de posicionamento. Porque não dá para ficar trocando, né? Exatamente. E aí é um processo educativo que tem que ser continuado, né? A cultura ela evolui constantemente, por isso que a área de comunicação, a estratégia de desenvolvimento humano organizacional é fundamental. Aí por que é super importante você estar com todo mundo alinhado? Cliente, fornecedor e funcionário. Para você tomar a decisão. Tem alguns exemplos muito práticos assim, que uma vez todo mundo posicionado, a gente consegue entender o mindset. Tem um exemplo que é muito claro, que é usado aí nos MBAs da vida, né, um estudo muito importante que mostra, eu vou dar um exemplo aqui na área de eficiência operacional, depois eu vou dar um exemplo na Shift, que é da Southwest. A Southwest é uma companhia low cost americana de voo. Estratégia do Oceano Azul. O posicionamento deles é voar rápido, barato, sem bagagem e o menor tempo de gate. Ponto. Porque é aí que eles reduzem custo. Se eu procuro essa companhia, eu já sei que é isso. Você sabe que é isso, ela está isso posicionada. Aí você tem a chefe do check-in ali, da entrada das pessoas do embarque, e ela está com a lista de conexões. E o voo vai sair às 11 horas. Ela tem uma conexão chegando às 11h15 de um passageiro. 11h10. Como a gente vê aqui, Latam fazendo em São Paulo. Ela voa ou não? Ela voa. Ela voa. Ela fecha a porta e voa.
Porque é isso que a menina sabe. Ela falou, eu tenho que sair daqui às 11 horas. E aquele passageiro que chega fala, nossa, mas vocês não me esperaram 10 minutos? Não. Não. Isso é posicionamento estratégico. Isso é eficiência operacional. Porque se ela deixa aqueles 15 minutos, tem um impacto gigantesco. Entendeu? Já, por exemplo, exemplos na Shift. Ela desaponta 200 passageiros para Mas se ela tivesse, se fosse uma companhia premium, sim, que o cara está ali tomando um champanhe, ele espera os 15 minutos, porque ele gostaria de ser esperado. Claro. Ele sabe que... Você entendeu? Só que a companhia tem Então, é esse exemplo de companhia aérea que eu gosto de dar, que é muito importante. E a gente vê isso lá na Shift. Nós já tivemos casos, por exemplo, de determinados clientes ter uma crise e que o funcionário não pensa duas vezes. Ele não espera uma proposta aprovada. Ele entra no avião e vai resolver. Entendeu? Vou aproveitar o gancho, então, para falar da Shift. Já que você entrou também na questão de colaborador, o funcionário foi, resolveu... Como é que a gente fala de intimidade do cliente? A gente passou rapidamente por isso no início do bate-papo. Com uma empresa desse tamanho, é possível ser íntimo? Porque quando você fala de intimidade com o cliente, você tende a achar que é uma empresa menor, que permite você estar próximo. Né? É uma confusão de termos aí, intimidade, estar próximo. Como é que eu trato a intimidade com o cliente quando eu tenho uma empresa do porte da Shift? Eu estou falando da líder do mercado, que se posiciona como íntima do cliente. É isso mesmo? Exato. Mas aí, à medida que você vai crescendo, os desafios aparecem, evidentemente, porque antes, com 10 clientes, eu sabia o nome de todos, sabia o que eles faziam, etc. E tal. Então, primeiro que a gente passa a olhar, porque todos eles, como são de um nicho específico e têm características similares, todos eles são posicionados estrategicamente nas suas cidades. Buscam programas de qualidade. Então, a gente pega todas as variáveis desses clientes comuns e a gente passa a ser íntimo do mercado. Então, nós somos, por exemplo, o software que mais tem aderência com os programas de certificação. Então, uma vez feito isso, eu atendo 80% das necessidades deles da área de qualidade. Então, eu sendo íntimo às características comuns deles, eu passo a ser íntimo, lógico, de um nicho de clientes. Eu não vou ser íntimo do mercado como um todo. E isso vai nos dando esse posicionamento de buscar atender as características comuns e também, evidentemente, conhecer o que está acontecendo. Então, para isso, a gente pega aquela subclassificação de clientes, aquele subnicho na área de medicina diagnóstica e está muito próximo deles. Então, a gente faz seminários, a gente faz eventos, a gente faz visitação. O pessoal brinca lá na Shift, e não faço só eu. E à medida que eu vou crescendo, a gente vai buscando expandir isso nas lideranças. O pessoal lá, o chefe vai fazer o roadshow dele, né? Que na realidade o roadshow, ao invés de eu ir lá expor a Shift, eu vou visitar cliente. Então, de vez em quando eu faço uma visitação. E aí eu vou lá, eu almoço com o cliente, eu janto com o cliente. Né? Não, eu vou lá comprar. Ouvir. Eu vou lá comprar. Aí eu fico sabendo movimentações, se ele está pensando em M&A, se ele está pensando em expandir, o que está acontecendo naquela micro-região. Isso a gente vai fazendo com todos. E aí a gente se reúne, nós temos uma área, né, bastante forte nessa questão de posicionamento de produto, posicionamento de serviços, né? O que a gente vai incorporar para atender a grande parte desses clientes, e aí eu acabo sendo íntimo, porque eles têm características comuns. As pessoas que vão comprar Louis Vuitton, elas se vestem iguais quando você vai no shopping. Então, à medida que você olha para as características comuns, lógico, vai ter uma determinada coisa, e aí que está a linha tênue que eu acho que o Gerson falou. Porque, de todo jeito, eu sou uma empresa de produto. Eu não posso parar o meu roadmap de produto para atender a Flaviana. Mas eu posso atender uma gama de funcionalidades. Então, eu sou o primeiro a lançar um release para atender uma normativa nova do Programa Internacional de Qualidade. Que vai atender várias pessoas, inclusive a Flaviana, que está precisando daquilo. Exato. Hoje, meu diretor de produtos, ele está no maior congresso de medicina diagnóstica em Anaheim. Então, a gente busca, isso não quer dizer que a gente vai ter todas as features e nós vamos ser a excelência em produto em todos os quesitos, porque isso também não seria absorvido pelo mercado devido ao alto custo.
mas eu atendo aquelas características. E aí eu foco na intimidade e no serviço, nas áreas complementares que a gente precisa. Marcelo, intimidade com o cliente, na verdade, é o bom e velho relacionamento. É você estar próximo realmente, não o próximo do dia a dia, mas é o próximo de se preocupar com a cultura, com o produto, com a vida da empresa daquele cliente, a ponto de realmente poder oferecer para ele o melhor, enfim. Entender o que está acontecendo. E isso foi ao longo da trajetória da Shift. Eu me lembro, até porque a gente conhece muito, e conhece o mercado, e conhece esse nicho de mercado, que criou aquele subgrupo, que um quer ser parecido do outro, nas suas regiões. Se você for numa determinada cidade que a Shift atua, e tem lá 10 laboratórios, salvo pequenas exceções, você vai falar assim, a Shift está atuando nessa cidade? Tá. Qual que é o laboratório referência da cidade? É aquele que vai ser cliente nosso. Foi o primeiro a procurar. Tanto é que acontece, às vezes, de um comprar e o segundo ou terceiro mais importantes da cidade nos procurar, porque vê a gente como diferenciação. Então, são esses posicionamentos que vai fazendo a gente cada vez mais ser íntimo do cliente, mas também conseguir fazer com que a empresa cresça e escale. Não na forma de uma eficiência operacional, que nós não vamos sair de 3% do número de laboratórios do Brasil e virar 50%. Isso é impossível. Mas a gente já tem 40%, por exemplo, dos laboratórios acreditados nos programas internacionais. Eu acho que isso faz mais sentido para você, talvez, mas aí o Gerson pode falar um pouco disso também. Quando a gente pensa em intimidade com o cliente, aquela máxima de o cliente tem sempre razão é verdade, porque quando você pensa, nossa, eu sou íntimo do cliente, eu me relaciono tanto com ele, poxa, a hora que ele reclamar, ele sempre vai ter razão? Não. E aí tem um outro papel educativo que a gente tem que fazer, que inclusive agora que está muito se falando de ESG, né, que é um dos pilares de ESG, que é educar o cliente, em todos os sentidos. Então, educar o cliente para que ele entenda este posicionamento como um todo, porque muitas vezes é muito natural, quando você se torna próximo de um cliente, e falando de software, de tecnologia, atribuir ao software todas as deficiências operacionais, né? Então, assim, sempre alguém quer um botão diferente para fazer alguma coisa. E quando você vai ver aquele botão que ele quer, que ele tanto quer, que ele acha que ele precisa, ele não precisa. Então, também entender, visto o nosso posicionamento, nosso nicho, sendo uma empresa de conhecimento em medicina diagnóstica, é nosso papel educá-lo, que ele está trabalhando errado. E isso também requer muito trabalho. Em algumas situações, o cliente não tem certeza do que ele quer. Na verdade, eu tenho batido muito nessa tecla, né? Às vezes o cliente ele vem trazendo uma proposta de solução. Mas eu falo para o meu time todo dia. Quando eles ouvirem esse podcast, eles vão até dar risada. Qual é o problema a ser resolvido? Toda hora você tem que perguntar isso. Qual é o problema? Como vai resolver? A gente vai discutir junto. Mas me fala o problema. Porque às vezes o problema que você quer resolver, o produto já resolveu de uma forma e você não sabe. Né? Então, assim, o problema a ser resolvido, para mim, é a principal pergunta. Todo dia, a gente fala o dia inteiro, o pessoal deve estar até cansado já. Qual é o problema a ser resolvido? Porque tudo é problema a ser resolvido. Uma nova feature para resolver algum problema, uma correção para resolver um problema, um novo recurso numa feature existente é para resolver um problema. Ou para aproveitar uma oportunidade de mercado que você precisa se posicionar para que aquele cliente aproveite aquela oportunidade. Sem dúvida, mas você está resolvendo um problema para o cliente. Você tem um recurso, você tem uma tecnologia nova, você tem um fluxo novo, uma prática nova. Você está resolvendo o problema. Isso passou a ser um problema do cliente, ele não ter disponível essa tecnologia, essa prática. Mas é tudo problema a ser resolvido. Então, muitas vezes a gente está sempre fazendo essa pergunta, tá? Porque essa pergunta ela pode ser respondida, às vezes, de uma forma muito mais fácil. Eu também falo para eles. Está complicado, está errado. Tá complicado, dá 2 passinhos para trás, porque as coisas não são... Elas não são feitas para ser complicadas, tá? As coisas que funcionam, elas são simples. Tá? Não que não tenha tecnologia por trás, não tenha esforço. Simplicidade está longe disso, né? Exatamente. Não pode ser complexo. Se é complexo, está errado. Está errado. Então, é mais ou menos por aí que eu imagino isso. E, bom, falando de simplicidade, então... Se a gente fosse falar de uma forma simples, assim, que benefício a escolha desse posicionamento de cada um de vocês trouxe para a empresa, como é que vocês explicariam isso? Acho que a gente já falou um pouco nesses temas, mas primeiro, processo decisório interno. Tá.
né? Segundo, até a escolha dos seus fornecedores, que tem que estar alinhados com esse propósito. E no fim, o cliente, à medida que você se posiciona assim, o mercado reconhece. Leva tempo, não é da noite para o dia, isso é uma construção. O ano, Marcelo. É o ano que eu falei para você que a gente faz as coisas e o resultado depois vem e a gente não sabe nem de onde ele saiu. Vai ver, foi uma ação que você tomou há muito tempo atrás. Decisão. Isso, e você vai construindo, né? Eu diria que até mais de um ano, né, para você posicionar no mercado de uma maneira... Então, hoje a gente vê por aí, pelo Brasil afora, a gente hoje tem uma capilaridade grande, a gente atua em 23 estados, né? Então, assim, estamos quase no Brasil como um todo, né? E a gente vai em eventos, é comum a gente ouvir a frase que a Shift é uma marca desejada, por esse posicionamento. Então, aquele laboratório, aquele centro de medicina diagnóstica que está querendo se diferenciar, ele vai buscar um produto diferenciado, um serviço diferenciado que vai provocar essa situação nele. Então, o benefício está aí, né? O processo decisório interno, o processo dos funcionários, escolha de fornecedor, escolha de vendas, né, que atrai naturalmente. E aí você tem que ser bem... toda vez que você coloca alguém que não está alinhado para isso, naturalmente vai ter desafios. Aí ou você educa ele, que esse é o posicionamento da empresa, ou você vai ter os desafios de que ele vai sempre achar caro, né, ou vai sempre exigir um feature, um atendimento que ele quer o telefone do Gerson para falar. Os meus clientes têm os nossos celulares, das lideranças e assim por diante. Mas, à medida que a empresa cresce, isso é desafiador, por isso que você tem que ter outras lideranças e outras maneiras de... A gente investe muito nessa questão de como falar com o cliente de forma individualizada e com intimidade. Eu imagino que a gente tem diferentes públicos acompanhando o podcast. Você tem a pessoa que está começando numa empresa agora, está no mercado há pouco tempo, alguém que já está há mais tempo, que talvez tenha escutado vocês dois e falado assim, poxa, acho que o meu posicionamento está errado. Como é que eu mudo? Por onde que eu começo? Tem ferramenta para isso? Ixi, eu acho que é mais uma decisão estratégica mesmo que tem que ser tomada se você quer mudar, né? Se você está em... Eu acho que o principal mesmo é o erro de você querer ser as duas coisas, tá? Fazendo uma analogia. Você tem um bom time que joga em Rio, ganha, né? Ganha os torneios aqui em Rio Preto, tá, um time de futebol e tal. Aí vem alguém, rapaz, consegui um amistoso com o Liverpool. Isso não é uma oportunidade, é uma oportunidade para você se dar mal, entendeu? Você tem que saber onde você está pisando, você tem que saber o produto que você tem, né? Você tem que saber o que você tem a oferecer. Então, assim, de novo, o principal erro é você querer ser as duas coisas. Porque o cliente também não conhece, assim, muitas vezes. Para e pensa. Pensa, discute, olha. Gerson e eu tivemos a grata oportunidade, em momentos diferentes, mas de participar de um programa de excelência que chama-se PAEX, que é o Programa para a Excelência, né, da Fundação Dom Cabral, que é uma grande instituição brasileira, né, uma das melhores escolas de negócio do mundo, e que tem um programa de consultoria, etc. e tal, e nós participamos. E um dos pontos principais é o seguinte, porque assim, você tem um planejamento estratégico, você tem que se posicionar enquanto esse planejamento estratégico. E aí você vai vendo e vai aprendendo, né, às vezes com amor, às vezes com a dor, de que aquele caminho é importante. Não dá para amanhã falar assim, olha, agora eu vou virar... Porque também você vai deixar o teu cliente maluco. Mas você vai construindo essa trajetória. E ela tem que ter esse posicionamento. Então, não é à toa que né, não só o Porter, como N outros estudiosos falam dessa questão do posicionamento estratégico, que é fundamental porque é o que atrai o consumidor. As armadilhas, elas estão disfarçadas de oportunidades. É aí que está. Elas estão disfarçadas. Todo dia você tem proposta para te tirar da estratégia. Não que algumas não possam ser adequadas. Ok, mas você tem que saber o que você vai mudar. Porque senão... realmente você aproveita a oportunidade errada. Tem técnica para isso, Gerson? Como é que eu olho para uma oportunidade e desconfio? Mas você tem características, ou é feeling mesmo? Não, você tem características do produto, você percebe, porque assim, o cliente muitas vezes... tem tecnologia. O Marcelo tem um outro mercado, que é um mercado um pouquinho mais maduro, mas assim...
Em nenhum lugar, em nenhum outro setor, por exemplo, automobilístico, você vai comprar um carro de luxo e chega lá e fala, eu quero pagar o preço de um carro popular. Está claro, não é verdade? E em tecnologia, como não é uma coisa que muitas vezes você pega, não é uma coisa palpável, as pessoas não têm essa dimensão, você entendeu? Então, às vezes, elas têm um produto que elas pagam X, elas querem o outro produto que é X mais Y, mas elas entendem que elas têm que pagar metade do que ela pagava por X, porque não é palpável. Você comprar um copo é X, você comprar 2, é 2x, talvez um descontozinho e tal, mas não vai ser muito diferente de 2x. E tecnologia é difícil para quem não é da tecnologia, o próprio consumidor de tecnologia, às vezes ele não tem essa percepção. Então você tem que ter. Tá? Pegando esse gancho, né, que você falou, como a gente não cair na armadilha, né? Primeiro que tinha um professor de MBA que falava assim, à medida que você sobe na escada da liderança, e no caso do CEO e do fundador você está lá em cima, né, não tem ninguém do lado, né, é por obrigação sua ver mais longe. Ponto. Você tem que ver mais longe. Senão você está subindo na escada errada. É a tua responsabilidade. Exatamente. E assim com toda a tua liderança. E às vezes você não tem assim uma visão 100% nítida, você não está de binóculo, né, vendo, mas você vê sinais de fumaça. E normalmente, pelo menos na trajetória da Shift, né, quase 30 anos, a gente, quer dizer, 30 anos, né, a gente, com as besteiras que a gente fez e que faz, porque a gente toma a decisão errada, quem mais acerta, quem mais erra, tinha aquele sentimento assim, você tem aquele gut feeling, né, que fala assim, isso aqui não está muito certo, né, e tem que voltar atrás. Agora, você falou também de um cara que está começando, né, um empreendedor ou uma empreendedora, que é muito difícil tomar essa decisão. Às vezes o nosso ouvinte vai falar assim, para vocês é fácil, que tem um cash flow já definido, né, tem um faturamento recorrente, não precisa vender o almoço, não precisa vender o almoço para pagar a janta, e assim por diante. Sim, eu entendo e já passei por isso. Já calcei esse sapato. Já calcei esse sapato. Eu tenho uma grande amiga e empreendedora que eu gosto muito, não vou citar o nome por causa da fala, mas se ela ouvir um dia, ela vai saber que foi ela. Ela falou assim, eu já paguei imposto atrasado. Entendeu? Faz parte do processo. Né? Eu já fiz coisas que... E aí você tem que ter um fluxo de caixa. Mas você ir caminhando para ir construindo esse posicionamento, mesmo que você seja distraído no começo para poder ter um caixa, mas sabendo que aquilo é temporário. Entendeu? Eu vou aceitar um determinado projeto, né, que eu sei que é temporário, eu sei as consequências, mas pensando como é que eu me desfaço dele ao longo do tempo, à medida que eu me posicionar. É uma decisão estratégica, né? Porque às vezes, naquele momento, você não tem muito o que fazer, entendeu? Mas no fundo, né, o empreendedor sempre é muito aguçado, né? Ele sabe que ele está... É que nem quando a gente contrata. A gente sabe que naquele momento é aquela pessoa que tem. Mas algo te diz, fala assim, não tem tanto fit. Mas você põe para dentro. Porque, tecnicamente, eventualmente, passou num teste. Não vai ficar. Vai dar encrenca, aí você vai falar assim, eu sabia. E aí é uma questão de, à medida que você vai ficando safras mais velho, né, a gente vai tomando menos, às vezes toma decisões bem complexas, mas vai aprendendo isso. A gente já está caminhando para o final, mas eu queria muito que quem escutar esse programa, assistir esse programa, saia daqui mesmo com tarefinha para fazer, uma coisa prática mesmo, né? Então, já sabemos que a gente tem que ouvir aí o sexto sentido, o sétimo, o oitavo, prestar atenção nos sinais. A gente falou aqui de Porter, a gente falou algumas vezes de literatura, enfim. Eu acho que muito das escapadas de armadilha passa pelo conhecimento, de você se informar. Não dá para ir também só na tentativa e erro, não dá para ser só pelo feeling. Se capacitar para isso, com certeza. Estou certa? Sim. O que mais que a gente pode deixar de dica para já ir caminhando para o final, para quem está escutando a gente e que vai sair hoje com a cabeça aqui fervendo sobre posicionamento? Será que eu estou o meu posicionamento está correto? Estou no caminho certo?
Ou não, preciso mudar, como faço isso? Eu tenho um dos meus professores lá de Harvard, ele falava assim, pior vista para um executivo, e aí para um líder, né, é de trás da sua mesa. Porque o teu campo de visão é muito pequeno. Então, o primeiro é se questionar. O mundo muda pelas perguntas. Não muda pelas respostas. Na verdade, a pergunta é muito mais importante que a resposta. Uma resposta certa para a pergunta errada, ela não serve para nada. Sair e aí fazer benchmarking, olhar e ver aqueles sinais, né, que realmente muitas vezes você fala, puxa, isso aqui eu estou encantando. Isso aqui está indo bem, mas isso aqui eu estou encantando. Explorar isso, né, e conversar. Aliás, esse é um dos motivos, né, da APET, que eu aprendi muito ao longo desses 20 anos da APET e com os meus colegas, não só Gerson, mas com várias outras empresas, nesse networking que a gente faz, né? Tanto nos nossos cafés da manhã, quanto nos nossos happy hours, que a gente traz um tema e a gente se conecta. Porque, como eu falei, a posição do CEO, a posição do fundador é muito solitária. Você olha para o lado, você não tem par. Não dá para você discutir determinadas coisas. Mas quando você tem um outro empresário que você cria um relacionamento, você vê que os problemas são muito parecidos. Então, a PET, né, ela tem esse propósito de se conectar. Uma das coisas que eu diria é assim, se conecta com esses grupos, né? Participe, mesmo que você não tenha nunca participado. E o podcast aqui hoje é uma tentativa, inclusive, de expandir esse networking, porque eu aprendi muito com os meus colegas e Gerson, uma das pessoas que eu tenho muita gratidão nos almoços com ele, é uma consultoria grátis. Não grátis, porque às vezes eu pago almoço. Você paga os mais baratos, né? Os mais caros sou eu que pago. Eu preciso olhar a agenda de vocês quando está acontecendo esses almoços aí, viu? Eu acho que tem algumas literaturas interessantes, a Empresa Feita para Durar, a Estratégia do Oceano Azul. Procura estar lendo, não são literaturas até... Não são complexas. Não é só literatura, né? Não pode parar de estudar. Isso não tem jeito, né? Sem dúvida. O pessoal fala... Sem dúvida. Eu tenho uma característica, assim... Eu não sei o que acontece com a minha cabeça. Eu estou sempre procurando entender. Eu estou procurando entender por que tem um furo aqui na mesa, por que esse cenário é assim. Então, eu tenho uma cabeça muito exploratória o tempo todo. Então, as coisas fazem sentido, né? E, assim, tem um porquê, né, gente? Tem um porquê e dá para você educar sua mente para estar sempre explorando essas coisas, tá? Sempre explorando. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam algum assunto que eu não conheço, mas eu procuro, pelo menos, entender uma lógica das coisas e depois me informar. E, sei lá, de 9 em 10 vezes, o que eu pensei tem um pouco de sentido. Então, procura estar sempre ativo, estudando, procura estar sempre questionando, e procura estar otimizando e simplificando. Gente, muita coisa é feita sem necessidade. Muita coisa é despendida, muita energia é despendida em coisas que não são importantes. Tá? Então, procura ser prático, procura estudar, procura questionar, procura estar sempre entendendo como funcionam as coisas. Estudando, e tem muita literatura bem legal aí para você explorar. Tá? Perfeito. Gente, muito obrigada mesmo. Foi muito gostoso esse bate-papo. Eu tenho certeza que foi muito rico também para quem está ouvindo, assistindo a gente. Antes de encerrar, queria agradecer mais uma vez os patrocinadores do nosso programa, a Tax Guide e a Sinal BR Telecom. E queria convidar você para acompanhar e assistir aos outros episódios do APET Cash. É uma temporada realmente incrível. A gente tem aqui, já comentei no começo, empreendedores, empresários, CEOs, convidados que estão trazendo realmente uma experiência riquíssima que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai aproveitar bastante. Muito obrigada. A gente se vê, espero que mais uma vez aqui no APET Cash para falar sobre outros assuntos, que a gente viu que aqui assunto não falta, né? Não falta. A gente começa a falar, né? E é isso que eu falo, essa conexão, seja ela conexão presencial, virtual, ela é muito rica, né? E a gente aprende muito nesses momentos. Então, obrigado. Obrigada a você. Obrigado pelo convite. A gente se vê na próxima. Até mais.